E se o seu ato mais vergonhoso se transformasse na sua adoração mais poderosa? Essa é a provocação que atravessa a história da mulher pecadora que ousou entrar em um ambiente hostil, quebrar o silêncio, desafiar olhares de condenação e oferecer a Jesus tudo o que tinha, inclusive aquilo que, aos olhos humanos, parecia um desperdício. A cena é tão marcante que ecoa até hoje. Uma mulher marginalizada, lembrada apenas por seus erros, decide se aproximar do Filho de Deus com um vaso caro nas mãos e lágrimas no rosto. E o que parecia o fim de sua reputação se transformou no começo de uma adoração que tocou o céu. Quando pensamos em mulheres na Bíblia, geralmente nos lembramos daquelas que foram mães, rainhas, profetisas ou líderes. Mas essa mulher não carrega título algum. Ela não tinha voz, não tinha status, não tinha respeito. Tinha apenas um coração quebrantado e um vaso de alabastro, que se tornaria símbolo de rendição total. E talvez seja exatamente por isso que essa história ainda fala tão fundo conosco, porque, em algum momento, todos nós já nos sentimos como ela, cercados por olhares acusadores, marcados por escolhas do passado, com medo de não sermos aceitos. O contraste dessa cena é brutal. De um lado, homens religiosos, sentados confortavelmente, discutindo a lei, julgando corações. Do outro, uma mulher que não tem nada a esconder, porque já foi exposta por toda a cidade. E entre esses dois mundos, Jesus. Ele não apenas vê o que ela faz, mas interpreta o que está acontecendo no mais profundo da sua alma. Cada lágrima, cada fio de cabelo usado para enxugar seus pés, cada gota de perfume derramado é traduzido como um ato de amor, arrependimento e fé. Enquanto os outros viam escândalo, Jesus via a entrega. Essa é a força dessa narrativa. Ela nos desconcerta porque mostra que a verdadeira adoração não nasce do orgulho, mas da vulnerabilidade. Não surge dos holofotes, mas daquilo que está disposto a se quebrar. E talvez essa seja a grande pergunta que atravessa os séculos e chega até nós hoje. O que você estaria disposto a quebrar aos pés de Jesus? Quais são os vasos que você tem guardado, os lugares do coração que ainda parecem intocáveis, as reservas que ainda não foram entregues? A mulher pecadora não entrou naquela sala para impressionar ninguém, mas para se esvaziar diante de Jesus. E é isso que torna sua história tão poderosa. Não é sobre o vaso, nem sobre o perfume. É sobre o coração que decidiu não segurar nada para si. É sobre um ato tão radical de entrega que até hoje inspira homens e mulheres a acreditar que a verdadeira transformação começa quando colocamos tudo diante dele. E é exatamente aqui que nossa jornada começa. Porque para entender o poder do gesto dessa mulher, precisamos mergulhar primeiro no cenário, no ambiente tenso, nos detalhes que tornam essa história ainda mais surpreendente. E sabe por que essa história precisa ser contada de novo e de novo? Porque, assim como aquela mulher, todos nós já chegamos diante de Deus trazendo marcas, culpas e fragilidades. E muitas vezes, o que mais precisamos não é de mais um discurso bonito, mas de um espaço onde possamos derramar tudo, sem reservas. Se essa mensagem já começou a mexer com você, é sinal de que Deus está te chamando para algo mais profundo. E eu quero te pedir algo muito especial. Se essa história já tocou seu coração de alguma forma, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso não é só um detalhe. Cada curtida faz com que essa palavra alcance ainda mais pessoas que, assim como você, precisam se lembrar de que a graça de Deus é maior do que qualquer condenação. E mais, eu quero muito ouvir de você. Comente aqui embaixo se você já se sentiu como essa mulher, carregando um peso, mas encontrando em Jesus um lugar de acolhimento. Escreve nos comentários algo como, eu já senti isso, ou até mesmo uma palavra que resuma sua entrega. Esse espaço é uma oportunidade de testemunho, e pode ser que o seu comentário seja exatamente aquilo que vai encorajar outra pessoa que está assistindo agora. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. Aqui nós mergulhamos em histórias profundas da Bíblia, com foco especial em cada mulher que, mesmo sem títulos ou posição, se tornou instrumento de transformação. Cada vídeo é preparado para edificar, inspirar e lembrar que o amor de Deus alcança exatamente onde e como você está. Porque, assim como a mulher que quebrou o vaso, talvez seja agora a sua vez de se quebrar diante de Jesus e experimentar algo que pode mudar tudo. Imagine a cena comigo, uma casa cheia de homens respeitáveis, líderes religiosos, estudiosos da lei. O ambiente é sério, pesado, marcado pelo julgamento dos olhares e pelo orgulho das posições. Jesus está ali, reclinado à mesa, convidado por um fariseu para jantar. É um momento que, para muitos, seria de honra, mas de repente a atmosfera é interrompida de uma forma inesperada. Uma mulher, conhecida na cidade como pecadora, atravessa a sala sem pedir licença. Ela não é chamada, não é bem-vinda, não é sequer considerada digna de estar naquele espaço. Mas ela vai, mesmo assim.
E a coragem dela começa exatamente onde muitos de nós paralisamos, no risco de ser vista. Porque para aquela mulher, cada olhar atravessando seu corpo era como um peso que dizia: você não pertence aqui. Ainda assim, ela não retrocede. Porque algo dentro dela já estava decidido. Não era sobre os olhares, não era sobre a vergonha, era sobre Jesus. E quando o coração entende que a única coisa que importa é estar aos pés do Mestre, até a vergonha se torna pequena diante da grandeza do amor que ele desperta. Ela leva consigo um vaso de alabastro, cheio de perfume caríssimo. Não era um objeto qualquer. Aquilo podia muito bem representar sua vida inteira, o acúmulo de anos, de escolhas, de memórias, de erros, de tentativas de ser aceita, de segredos escondidos. O vaso era o símbolo de tudo o que ela tinha e talvez o que restava de mais precioso em sua história. E quando chega diante de Jesus, ela não fala, não tenta explicar, não apresenta justificativas. Ela simplesmente se derrama. Suas lágrimas começam a molhar os pés dele, como se cada gota fosse a confissão silenciosa de uma vida marcada pela dor e pelo arrependimento. É impressionante como a Bíblia mostra essa cena em detalhes tão íntimos. Ela lava os pés de Jesus com lágrimas, enxuga com os próprios cabelos, beija-os repetidamente e derrama o perfume sobre eles. Você percebe a intensidade? Ela não guarda nada. Aquilo não é adoração contida, medida ou calculada. É entrega total. É alguém que entendeu que não há como segurar nada diante do único que pode transformar tudo. E aqui está um detalhe que não podemos ignorar: o gesto dela escandaliza. Porque sempre haverá quem critique a adoração extravagante, quem olhe de fora e diga: isso é exagero, isso é teatro, isso não é necessário. Foi exatamente o que aconteceu naquele jantar. O fariseu que havia convidado Jesus pensou consigo mesmo: se este homem fosse realmente profeta, saberia que tipo de mulher é essa que o toca. Em outras palavras, ela não merece estar aqui. Ela não merece tocá-lo. Ela não merece esse perdão. Mas é justamente nesse choque entre julgamento humano e graça divina que o Evangelho brilha ainda mais forte. Porque enquanto os outros se prendiam às etiquetas sociais e religiosas, Jesus via o coração dela. E o que ele enxerga não são apenas lágrimas e perfume, ele vê fé. Ele vê arrependimento genuíno. Ele vê uma mulher que decidiu que sua reputação já não importava, que o olhar dos outros já não importava, que tudo que tinha e tudo que era poderia ser quebrado diante dele. E isso, meu amigo, minha amiga, é a essência da verdadeira adoração. Não se trata de perfeição, se trata de entrega. Não se trata de quem você foi, mas de quem você decide ser quando se coloca aos pés do Senhor. Agora, eu quero que você imagine, e se essa cena acontecesse hoje? E se fosse você entrando em um ambiente onde ninguém espera que você esteja? Como seria quebrar o seu vaso diante de Jesus? O que representaria esse vaso na sua vida? Talvez sejam os erros que você tenta esconder, talvez sejam os sonhos que você ainda não confiou a Ele, talvez seja a imagem que você tenta manter diante dos outros. O vaso é tudo aquilo que guardamos como se fosse o nosso tesouro, mas que só ganha sentido real quando é derramado aos pés dele. Essa mulher, que a Bíblia descreve apenas como uma pecadora, nos mostra que quando alguém decide adorar com tudo que tem, o céu se move. Não importa a plateia, não importa a crítica, não importa a vergonha. O que importa é a decisão de se render. E é isso que transforma um jantar comum em um encontro eterno, que faz da vida de uma mulher rejeitada um testemunho que atravessa séculos até alcançar você hoje. E antes de seguirmos para o próximo ponto dessa história, eu quero te fazer um convite especial. Se essa palavra já mexeu com você de alguma forma, escreva nos comentários a frase "Eu quebro meu vaso". Que seja uma declaração de fé, um ato profético, um lembrete de que você também pode derramar tudo diante de Jesus e tocar o coração de Deus com sua entrega. Os olhares estavam todos sobre ela. Cada movimento, cada lágrima, cada gesto de adoração parecia um escândalo no meio daquela sala. Mas é exatamente aí que o Evangelho se revela em sua forma mais pura, quando o que choca os olhos humanos se transforma em música suave aos ouvidos de Deus. Você já percebeu como a verdadeira adoração quase sempre desafia as expectativas? Para os religiosos da época, aquilo era uma afronta. Como uma pecadora ousaria tocar o Mestre? Como alguém sem reputação, sem dignidade, poderia se aproximar daquele que dizia ser o Filho de Deus? Mas é nesse choque que Jesus nos ensina algo grandioso. A graça não é para os que se acham dignos, é para os que reconhecem que precisam dela. E talvez seja por isso que essa cena mexe tanto conosco. Porque, no fundo, cada um de nós carrega um pedaço dessa mulher dentro do coração. Há partes da nossa vida que tentamos esconder, erros que fingimos que não existem, marcas que tememos que alguém descubra.
Mas quando ela atravessa aquela sala e se lança aos pés de Jesus, ela está dizendo com seus atos o que talvez nós mesmos tenhamos dificuldade de confessar com palavras: eu preciso de ti. Eu não tenho nada além de ti. E se for preciso, eu quebro tudo o que tenho para te adorar. Perceba a ousadia. Enquanto todos esperavam uma adoração bonita, controlada, dentro dos padrões aceitáveis, ela traz uma adoração crua, intensa, que não cabe em regras. E essa é uma mensagem poderosa para nós. Adoração verdadeira não é performance, não é sobre música bonita ou palavras bem escolhidas. Adoração verdadeira é quebrar o vaso, é derramar o coração, é tocar o céu mesmo que os outros não entendam o que está acontecendo. Agora imagine a cena pelo ângulo dos fariseus. Para eles, era inconcebível ver aquela mulher se aproximando de Jesus. Na mentalidade religiosa, o contato com alguém impuro contaminava o puro. E, no entanto, Jesus permite que ela o toque, que o molhe com lágrimas, que o unja com perfume. Isso muda tudo. Porque no Evangelho não é a impureza que contamina a santidade, é a santidade que transforma a impureza. Onde os homens viam risco, Jesus via a redenção. Onde todos só enxergavam o passado dela, Jesus via o futuro que estava sendo escrito naquele instante. Essa diferença de olhar é um convite para a gente refletir. Quantas vezes nós mesmos nos julgamos indignos de chegar perto de Deus? Quantas vezes deixamos de orar, de nos aproximar, de adorar, porque pensamos: eu não sou suficiente, eu não mereço? Mas essa mulher nos mostra que não se trata de merecimento. Se fosse por merecimento, ninguém entraria naquela sala. Trata-se de entrega. De reconhecer que, por mais quebrados que estejamos, aos pés de Jesus é exatamente o lugar onde nossa vida começa a ser reconstruída. E eu quero que você se permita sentir o peso e a beleza desse momento. Porque não é apenas uma cena antiga, não é apenas uma história empoeirada nas páginas da Bíblia. É um espelho. É como se o Espírito Santo nos perguntasse: o que você tem segurado com tanto medo de quebrar? Qual é o vaso que ainda está intacto em suas mãos, mas que só terá valor real quando for derramado diante de Cristo? Pode ser o seu orgulho, pode ser uma ferida antiga, pode ser o controle que você não quer soltar. Mas enquanto o vaso estiver fechado, ele será apenas um objeto bonito e frágil. Quando for quebrado, ele se torna adoração. E é por isso que essa mulher nos desconcerta. Porque ela não economiza lágrimas, não economiza perfume, não economiza gestos. Ela se expõe completamente. E enquanto o fariseu pensa: isso é impróprio, Jesus recebe cada lágrima como oferta, cada beijo como adoração, cada gota de perfume como um altar. Ele não vê escândalo, ele vê fé. E essa é a diferença entre os olhos dos homens e os olhos de Deus. Agora, eu quero te convidar a entrar ainda mais fundo nessa reflexão. Se você estivesse naquela sala, de que lado estaria? Você estaria entre os fariseus, criticando em silêncio? Estaria apenas como espectador, tentando entender? Ou você teria coragem de se ajoelhar ao lado daquela mulher e também quebrar o seu vaso? Essas perguntas não são para te acusar, mas para te mostrar que a história dela é também um convite para a sua própria jornada. E antes de seguirmos adiante, eu quero deixar um desafio especial para você que está aqui comigo até agora. Escreva nos comentários a frase: eu toco o céu. Declare isso como uma resposta profética ao que você acabou de ouvir, porque cada vez que você se derrama diante de Deus com tudo que tem, o céu realmente se abre sobre a sua vida. O que mais chama a atenção nesse episódio não é apenas o gesto da mulher, mas o contraste entre dois mundos que se chocam dentro da mesma sala. De um lado, um fariseu convidando Jesus para uma refeição, mantendo as aparências da religiosidade, cuidando para que tudo estivesse dentro do protocolo. Do outro lado, uma mulher pecadora, sem convite, sem direito de estar ali, quebrando todas as barreiras sociais e religiosas apenas para estar aos pés de Cristo. Essa cena é um retrato vivo de como a religiosidade pode nos manter no lugar da formalidade, enquanto a verdadeira adoração nos leva para o chão, para o lugar da vulnerabilidade, para o espaço onde as lágrimas falam mais alto do que as palavras. É curioso pensar que o fariseu tinha Jesus sentado à sua mesa, mas não foi capaz de reconhecê-lo. Ele o recebeu como um convidado comum, não como o Senhor da glória. Ele não deu água para lavar os pés, não ofereceu beijo de honra, não derramou óleo de unção. Ou seja, ele estava diante do Filho de Deus, mas não teve olhos para perceber a grandeza da oportunidade. Enquanto isso, a mulher, vista como impura e indigna, reconheceu imediatamente quem Jesus era e o que ele representava. Isso nos faz refletir. Quantas vezes nós também temos a presença de Deus perto de nós, mas não nos damos conta?
Quantas vezes a rotina, a frieza, ou até mesmo o costume religioso nos impedem de enxergar que o céu está à mesa conosco? A diferença entre o fariseu e a mulher não estava na proximidade física de Jesus, mas na postura do coração. E aqui está uma lição poderosa: estar perto de Cristo não garante transformação. O que muda tudo é como você se aproxima dele. O fariseu o recebeu por obrigação social, mas a mulher se lançou aos seus pés por pura devoção. E essa diferença de atitude continua ecoando até hoje. Quantas vezes as pessoas olham para nós e não veem o brilho da fé, porque nos acostumamos a tratar o sagrado como algo comum. Mas quando alguém decide quebrar o vaso e se derramar em adoração, isso se torna impossível de ignorar. A Bíblia diz que o perfume encheu toda a casa. Esse detalhe é mais do que poético, é profético. Porque o que começa como um ato íntimo de entrega não fica restrito ao secreto. O cheiro da adoração verdadeira invade o ambiente, impacta quem está por perto, mexe com quem observa de longe. E talvez você já tenha vivido algo parecido: estar em um culto ou em oração e sentir que a atmosfera muda porque alguém decidiu adorar sem reservas. É isso que acontece quando o vaso é quebrado. Não apenas o coração de quem adora é tocado, mas todos ao redor percebem a diferença. E aqui há um convite profundo para cada um de nós. Será que temos enchido a casa com o perfume da nossa adoração? Ou será que temos nos contentado em manter tudo sob controle, em preservar o vaso intacto, bonito por fora, mas fechado por dentro? A verdade é que enquanto o vaso estiver inteiro, ninguém sentirá o cheiro. É preciso quebrar para liberar o aroma. É preciso se expor, correr o risco de ser mal interpretado, ousar fazer o que ninguém mais faz, para que o perfume alcance o céu e toque também quem está ao redor. E eu quero que você imagine essa cena acontecendo na sua própria vida. Imagine o perfume da sua adoração invadindo os lugares onde você pisa, a sua casa, o seu trabalho, a sua igreja. Imagine pessoas sendo impactadas não porque você prega um sermão eloquente, mas porque você carrega consigo a essência de quem esteve aos pés de Jesus. Esse é o poder de um coração derramado. Esse é o impacto de uma mulher, ou de um homem, que não tem vergonha de chorar diante do Mestre. E mais uma vez, precisamos confrontar o olhar crítico do fariseu. Ele não consegue entender, ele questiona, ele julga em silêncio. Quantas vezes também somos assim? Quantas vezes olhamos para alguém adorando com intensidade e pensamos: isso é exagero, isso é emoção demais, isso é fora de lugar? Mas Jesus vê diferente. Ele valoriza aquilo que o fariseu despreza. Ele exalta o gesto que o religioso ridiculariza. Ele chama de precioso aquilo que o mundo chama de escândalo. E se você se sente pequeno, indigno, quebrado, saiba que é exatamente aí que o perfume da sua vida se torna mais forte. Talvez hoje você esteja vivendo como esse fariseu, acostumado à presença de Jesus sem realmente reconhecê-la. Ou talvez esteja mais próximo da pecadora, com o coração em pedaços, mas pronto para entregar tudo. O importante é entender que Cristo não está olhando para a posição social, para a reputação, para o passado. Ele está olhando para o coração. E é esse olhar que muda tudo. É esse olhar que transforma uma história de vergonha em uma narrativa de redenção. E antes de seguirmos para a próxima parte, eu quero te convidar a participar desse momento de forma ativa. Escreva nos comentários a frase: "Meu perfume é para Jesus". Declare isso como sinal de que você não vai mais esconder sua adoração, não vai mais guardar seu vaso intacto, mas vai se derramar por inteiro aos pés do Mestre. Imagine a cena. Todos os olhares estão fixos na mulher que entrou sem ser convidada, atravessando um ambiente carregado de julgamentos. Ela não chega com palavras rebuscadas, não traz discursos preparados, nem tenta se justificar. Apenas se aproxima de Jesus trazendo em suas mãos aquilo que, talvez, fosse o bem mais precioso de toda a sua vida, um vaso de alabastro cheio de perfume. Esse vaso não era qualquer objeto, era caro, era símbolo de valor, era algo que provavelmente tinha sido guardado por muito tempo. E, de repente, ela decide quebrá-lo diante de todos, derramando conteúdo sobre os pés do Mestre. É nesse gesto simples e, ao mesmo tempo, escandaloso, que percebemos o quanto a adoração verdadeira não se mede pelo valor material, mas pela entrega do coração. O vaso de alabastro não era apenas perfume, era representação de sua história, de suas dores, de seus erros, de sua vergonha e também do seu desejo de recomeçar. Quando ela quebra o vaso, é como se dissesse: nada mais eu escondo, nada mais eu guardo para mim. Tudo que sou, tudo que tenho, eu coloco diante de ti, Jesus. E talvez seja isso que torna essa cena tão desconfortável para alguns e tão poderosa para outros. Porque não estamos acostumados com demonstrações tão radicais de entrega.
Nós vivemos em uma sociedade que ensina a guardar as aparências, a preservar a imagem, a medir as palavras. Mas aquela mulher, uma pecadora conhecida, decide ignorar tudo isso e simplesmente expor sua vulnerabilidade na frente de todos. É por isso que esse momento não foi apenas uma oferta, mas uma adoração que tocou o céu. Agora pense comigo, quantas vezes nós também seguramos os vasos da nossa vida? Guardamos ressentimentos, dores antigas, culpas escondidas, medos que não confessamos para ninguém. Preferimos manter o frasco fechado, porque quebrá-lo significaria deixar sair aquilo que é mais íntimo e mais doloroso. Mas quando olhamos para essa mulher na Bíblia, entendemos que o que Jesus espera não é perfeição, nem máscaras, mas sim autenticidade. Ele quer o coração derramado, mesmo que venha misturado com lágrimas, com arrependimento e com falhas. E tem algo ainda mais profundo aqui. O perfume só pôde se espalhar porque o vaso foi quebrado. Enquanto o vaso estava inteiro, fechado, ninguém podia sentir a fragrância. Mas no instante em que se rompeu, o ambiente foi tomado pelo aroma. Isso nos ensina que a presença de Deus é liberada de forma mais intensa quando deixamos de proteger nossas próprias paredes e nos permitimos ser quebrados diante dele. A adoração verdadeira não nasce daquilo que escondemos, mas daquilo que entregamos. Você já percebeu como as marcas da sua vida, quando colocadas aos pés de Jesus, podem se transformar em testemunho para outros? Aquela mulher não sabia que sua história seria contada por gerações, mas o gesto dela atravessou séculos porque foi genuíno. E talvez você também carregue um vaso que precisa ser entregue. Talvez seja um relacionamento mal resolvido, uma culpa que insiste em te perseguir, ou um medo que paralisa seus passos. O ponto é, enquanto você mantiver esse vaso intacto, escondido, o perfume da transformação não será liberado. E aqui está algo ainda mais belo. Jesus não a repreende, não a expõe, não a interrompe. Pelo contrário, ele acolhe o gesto, recebe o perfume, aceita as lágrimas. Isso mostra que a adoração verdadeira, mesmo quando nasce em meio à dor e à vergonha, nunca é rejeitada por Deus. Pelo contrário, é exatamente nesse espaço de vulnerabilidade que ele derrama a graça. Talvez você esteja sentindo que precisa quebrar o seu vaso hoje, que precisa parar de carregar sozinha aquilo que pesa tanto. E é por isso que eu quero te convidar a fazer algo simbólico aqui nos comentários. Escreva a frase "Eu quebro meu vaso diante de Jesus". Declare isso como um ato de entrega, mesmo que seja apenas entre você e ele. Essa simples ação pode ser um marco para você, um lembrete de que chegou a hora de liberar o perfume da sua adoração. E se essa mensagem já está tocando seu coração, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso não apenas nos ajuda a alcançar mais pessoas, mas também fortalece essa comunidade de fé que cresce a cada dia. Então vamos mergulhar ainda mais fundo nessa cena. Enquanto aquela mulher derramava o perfume e suas lágrimas aos pés de Jesus, o ambiente não ficou em silêncio de reverência. Pelo contrário, vozes começaram a sussurrar, olhares de reprovação se levantaram, expressões de indignação tomaram conta da mesa. A crítica veio rápida e pesada. Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por um preço altíssimo e dado aos pobres. Para alguns, o gesto dela não era adoração, mas insensatez. Era exagero, era loucura, era falta de bom senso. E é aqui que vemos como a verdadeira adoração quase sempre incomoda quem não entende o coração de quem adora. Porque enquanto os enxergavam desperdício, Jesus via a entrega. Enquanto os homens viam irracionalidade, o Filho de Deus via pureza de coração. O que para os fariseus era escândalo, para ele era perfume precioso. E isso nos mostra uma realidade muito clara. Sempre que alguém decide entregar tudo diante do Senhor, haverá olhares críticos, haverá palavras que tentam desmerecer, haverá vozes dizendo que não precisa de tanto. Talvez você mesma já tenha sentido isso na pele. Já derramou o coração em oração e alguém zombou da sua fé. Já tentou servir a Deus com intensidade e ouviu críticas por exagerar. Já tomou uma decisão radical para viver a palavra e foi julgada por não se encaixar nos padrões deste mundo. A verdade é que sempre existirão aqueles que não entendem o valor daquilo que você oferece a Cristo. Mas isso não significa que a sua entrega não tem importância. Pelo contrário, é justamente nessas horas que Jesus olha para você com carinho e diz: "Eu recebo". Perceba que a reação da casa inteira foi de crítica, mas a reação de Jesus foi de defesa. Ele se levantou contra os acusadores, não deixou que a voz deles anulasse a devoção dela. Isso é tão profundo, porque revela que quando você se dispõe a adorar com tudo que tem, o próprio Senhor se coloca entre você e aqueles que tentam desmerecer sua fé. Ele não apenas recebe sua adoração, ele a protege, ele a valida, ele declara diante de todos: "Isso tem valor para mim".
E aqui está algo que toca fundo no coração. A mesma cena que os outros classificaram como desperdício, Jesus eternizou como memória. Ele disse que onde quer que o evangelho fosse pregado, o gesto daquela mulher seria contado. O que para os homens era inútil, para o céu se tornou eterno. Isso nos lembra que cada lágrima sincera, cada oração silenciosa, cada renúncia que ninguém vê, nada disso se perde diante de Deus. Pode ser desprezado pelo mundo, mas é registrado no coração do Pai. E eu quero te perguntar, quantas vezes você já deixou de adorar com intensidade por medo da opinião dos outros? Quantas vezes você conteve suas lágrimas, suas palavras, sua entrega, porque achou que seria ridicularizada? Essa história nos mostra que não vale a pena segurar. Porque, no fim das contas, a voz que importa não é a dos críticos, mas a de Jesus que recebe sua oferta. Ele não apenas olha, ele honra. Se essa palavra está falando com você, eu quero te encorajar a escrever nos comentários a frase "não é desperdício, é adoração". Deixe essa declaração registrada como um sinal de fé. Chegamos a um ponto delicado dessa narrativa. Imagine a cena, uma mulher considerada impura, marcada por pecados e julgamentos, de joelhos, chorando, derramando tudo o que tem. E bem diante dela, a voz fria de Simão, o fariseu, que pensa consigo mesmo: se este homem fosse mesmo profeta, saberia que tipo de mulher é essa que o toca. Para ele, Jesus deveria rejeitá-la, afastá-la, não permitir que alguém tão suja sequer chegasse perto. É impressionante como a religiosidade pode ser cruel, como ela cria barreiras em vez de pontes, como ela mede o valor de alguém pelo rótulo do passado e não pela transformação que o coração deseja viver. Mas foi justamente nesse momento que Jesus fez algo extraordinário. Ele não apenas percebeu os pensamentos de Simão, como os expôs. E fez isso não para humilhá-lo, mas para ensinar uma verdade que ecoa até hoje: quem muito é perdoado, muito ama. Quem reconhece a profundidade da própria dívida diante de Deus, não consegue ficar indiferente ao tamanho da graça que recebeu. Essa é a chave que diferencia o fariseu da mulher. Simão estava diante de Jesus como quem não precisava de nada, como quem já tinha sua vida em ordem, como quem achava que bastava cumprir regras para agradar a Deus. Por isso, sua recepção foi fria, sua mesa foi sem honra, seu coração foi fechado. Já a mulher, por outro lado, chegou quebrada, consciente de sua culpa, desesperada por misericórdia. E foi justamente isso que abriu espaço para que o amor dela transbordasse de forma tão escandalosa. É aqui que precisamos parar e refletir. Com quem você mais se identifica? Com Simão, que acreditava que sua religiosidade era suficiente, ou com aquela mulher, que não tinha nada a apresentar além de um coração rasgado e um vaso de perfume? Essa comparação é desconfortável porque nos revela uma verdade dolorosa. Muitas vezes, é possível estar dentro da casa, perto de Jesus, e ainda assim manter distância real do seu coração. O que emociona é perceber que Jesus não rejeita quem vem quebrado. Pelo contrário, ele se deixa tocar, ele recebe, ele defende, ele honra. O que o fariseu desprezou, o Filho de Deus valorizou. O que a sociedade condenou, o céu celebrou. Essa é a essência do Evangelho. Não é sobre quem parece mais santo, mas sobre quem reconhece que precisa de perdão. Talvez você esteja se perguntando: mas será que Jesus também me receberia assim, com tantas falhas, tantos erros, tantos rótulos? A resposta está clara nessa cena. Ele não apenas permitiria sua aproximação, ele diria em voz alta: eu sei quem você é, eu sei o que você fez, e ainda assim você é bem-vinda. Seu amor não é desperdício. Sua entrega não é rejeitada. Eu recebo você. E esse é o lugar onde o peso da religiosidade cai por terra e a graça se levanta com toda a força. O que era exclusão vira inclusão. O que era acusação vira perdão. O que era rejeição vira abraço. É impossível ouvir essa história sem sentir um convite direto para se aproximar, sem máscaras, sem desculpas, sem reservas. Se isso tocou o seu coração, eu quero que você deixe nos comentários a palavra graça. Apenas isso. Uma palavra simples, mas poderosa, que carrega em si o resumo de tudo o que aconteceu ali. Uma pecadora marcada pelo passado foi transformada pelo amor que não rejeita. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim você continua recebendo palavras que vão fortalecer sua fé e aquecer sua alma cada vez mais. Naquele ambiente carregado de olhares, havia algo ainda mais profundo acontecendo. Não era apenas sobre lágrimas caindo no chão ou sobre o perfume espalhando-se pela sala. Era sobre uma inversão radical de valores. O que todos julgavam desperdício, Jesus chamava de adoração. O que parecia loucura aos olhos humanos, era tesouro diante de Deus.
E essa é uma chave que precisamos guardar. O que o mundo despreza, o céu valoriza. O que o mundo chama de imprudência, o Senhor chama de entrega. Perceba que aquela mulher não calculou nada. Ela não fez contas para saber se o perfume valia a pena ser usado ali. Ela não mediu se as pessoas aprovariam sua atitude. Ela simplesmente deu. Deu tudo. Porque quando o coração entende quem é Jesus, a lógica deixa de ser sobre economia e passa a ser sobre entrega. Isso nos confronta, porque quantas vezes estamos diante dele segurando o vaso fechado? Quantas vezes temos reservas na nossa adoração, como se pudéssemos medir o quanto Jesus merece? E é aqui que a história ganha ainda mais força. O vaso quebrado não era apenas um objeto físico, era o símbolo de uma vida inteira se rendendo. Era como se ela dissesse: não tenho nada mais precioso do que isso, e mesmo assim eu coloco aos teus pés. Se for preciso me expor, ser julgada, perder o que tenho de mais caro, eu aceito. Porque tu és digno de tudo. Essa é a diferença entre a religiosidade fria e a adoração verdadeira. O fariseu ofereceu uma refeição, mas sem entrega. A mulher ofereceu sua reputação, suas lágrimas, seu perfume e ali tocou o coração do próprio Deus. E talvez esse seja o ponto em que sua própria história se cruza com a dela. Talvez você também esteja guardando algo que parece precioso demais para ser entregue. Pode ser um plano, um relacionamento, um hábito, uma lembrança. E Jesus está diante de você, esperando não o cálculo, mas o quebrantamento. Porque a adoração que toca o céu não é a que sobra, mas a que custa. Não é a que mantém o vaso intacto, mas a que aceita quebrá-lo. O que emociona é que, no exato momento em que o perfume se espalhou, o ambiente inteiro foi impactado. O cheiro invadiu a casa, não havia como ignorar. O gesto dela não foi apenas íntimo, foi público, foi inegável. E isso nos ensina algo poderoso. Quando decidimos quebrar o nosso vaso diante de Jesus, nossa entrega também influencia outros. Não é apenas sobre o que ele recebe, é sobre como o ambiente ao redor muda. Sua casa pode ser transformada pelo aroma da sua adoração. Sua família pode ser impactada pelo perfume da sua rendição. Sua história pode carregar a marca do que você decidiu entregar aos pés de Cristo. Esse é o tipo de entrega que Jesus honra. Ele não busca performances, ele busca corações rasgados. E, se você parar para pensar, essa mulher foi lembrada não por suas falhas, mas por seu gesto de amor. Até hoje, séculos depois, falamos dela. Isso é prova de que a verdadeira adoração não se perde no tempo, ela ecoa eternamente. Pense naquela sala, os murmúrios ainda ecoavam, mas Jesus quebrou o silêncio com palavras que mudaram tudo. Ele olhou para Simão, o fariseu que o havia recebido em sua casa, e fez uma comparação que ninguém esperava. Apontou a diferença gritante entre a religiosidade fria de quem cumpria protocolos e a devoção ardente de quem reconhecia a graça. Enquanto Simão não ofereceu sequer água para lavar os pés, aquela mulher lavou com lágrimas. Enquanto Simão não deu um beijo de saudação, ela não parava de beijar os pés de Jesus. Enquanto o anfitrião não trouxe óleo para ungir a cabeça do mestre, ela derramou o perfume mais caro que possuía. Cada detalhe revelava um contraste, uma exposição pública que Jesus fez sem levantar a voz, mas com uma autoridade que ninguém poderia contestar. Era como se Jesus estivesse dizendo: vocês veem pecado, eu vejo amor. Vocês enxergam desperdício, eu vejo adoração. Vocês guardam o que acham que têm, mas ela entregou tudo. E isso nos faz refletir. Quantas vezes também nos escondemos atrás da aparência da fé, cumprindo rituais, mas sem coração entregue? Quantas vezes damos a Jesus uma recepção educada, mas não um amor extravagante? Quantas vezes estamos servindo em ministérios de modo automático? A cena revela algo profundo. A presença de Cristo não se mede por formalidade, mas por intimidade. O fariseu tinha mesa, tinha casa, tinha o prestígio social. Mas quem realmente tocou o coração de Jesus foi a mulher rejeitada, a pecadora que ninguém queria perto. Isso muda completamente nossa lógica sobre quem tem direito de estar diante do Senhor. É como se o Evangelho dissesse: não importa sua história, sua ficha, seu passado. Se você vier com o coração quebrado, você é recebido, você é visto, você é amado. Essa é a força do arrependimento verdadeiro. Ele abre espaço para uma intimidade com Deus que os religiosos, presos à aparência, muitas vezes não experimentam. E é impossível não se identificar. Talvez você já tenha se sentido assim, invisível, julgado, cercado de olhares que só lembram dos seus erros. Talvez até dentro de espaços religiosos. Mas aqui está a boa notícia. Jesus não se impressiona com aparências, ele não se deixa guiar por etiquetas humanas.
Ele olha para o coração. E, diante dele, o gesto mais simples, mas feito com verdade, vale infinitamente mais do que qualquer performance vazia. Esse contraste nos convida a uma escolha. Podemos continuar como Simão, mantendo a fé no controle, encaixada nos rituais, mas sem paixão real. Ou podemos ser como a mulher, que não se importou em se expor, que não mediu esforços, que não se preocupou com a opinião alheia. Ela escolheu a vergonha diante dos homens para viver a honra diante de Deus. E talvez essa seja a decisão que falta na sua caminhada: deixar de lado a preocupação com o que vão pensar e simplesmente derramar tudo diante do Senhor. E o mais incrível é que Jesus não apenas defendeu aquela mulher, ele a exaltou. Suas palavras ecoaram como um selo de aprovação diante de todos. Ela amou muito. O que parecia uma afronta, ele transformou em testemunho. O que parecia um escândalo, tornou-se a maior prova de que o arrependimento sincero sempre encontra misericórdia. Agora eu quero que você participe comigo. Escreva aqui nos comentários a frase "Eu escolho amar muito". Declare isso como um compromisso de viver uma fé que vai além das aparências, uma fé que se derrama, que se entrega, que não tem medo de se expor diante de Jesus. E, se esse vídeo já está falando com você até aqui, deixe o like e se inscreva no canal para continuar comigo nessa jornada. A sala pareceu suspensa no tempo quando Jesus disse aquelas palavras: "Os teus pecados estão perdoados". Pense comigo, quantas vezes aquela mulher ouviu exatamente o contrário? Quantas vezes foi lembrada dos erros? Quantas vezes teve sua identidade reduzida a uma marca, a um rótulo, a um passado que a sociedade nunca deixava para trás? Mas, diante de Jesus, ela ouviu algo que ninguém jamais havia lhe dito. Não foi um sermão de acusação, não foi uma lista de lembranças dolorosas, não foi um lembrete cruel do que ela já sabia sobre si mesma. Foi perdão. E não qualquer perdão, mas um perdão público, declarado diante daqueles que a julgavam, selado pela autoridade do Filho de Deus. Esse momento foi a virada de chave. Aquela mulher entrou na casa carregando vergonha, mas saiu carregando liberdade. Entrou com o peso do rótulo de pecadora, mas saiu com a identidade restaurada de filha amada. Enquanto os fariseus cochichavam, "Quem é este que até perdoa pecados?", ela já não precisava de resposta. O coração dela sabia. Só quem já experimentou o perdão de Cristo entende esse alívio indescritível. É como se o céu se abrisse dentro de nós, como se todo o peso que nos esmagava fosse arrancado em um único instante. E aqui está a beleza. Jesus não apenas cancelou a dívida dela, ele transformou aquela mulher em testemunho vivo. Até hoje falamos dela. Até hoje o gesto daquela pecadora arrependida inspira gerações. Isso nos mostra que o perdão de Deus não apenas limpa o passado, mas escreve uma nova história que pode ecoar por séculos. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir: o seu erro não é o fim da sua jornada. O arrependimento sincero abre caminho para que Deus use até suas cicatrizes como parte do seu plano. A cena nos revela que a adoração verdadeira não nasce de quem se acha perfeito, mas de quem reconhece o quanto foi perdoado. É isso que Jesus ensinou: a quem muito é perdoado, muito ama. Não é sobre performance, é sobre gratidão. Não é sobre reputação, é sobre quebrantamento. O que gera a intensidade da adoração não é a posição social, mas a consciência da graça recebida. E talvez essa seja a diferença entre quem apenas observa e quem toca o céu. Alguns se sentam à mesa para debater teorias, outros se lançam aos pés de Jesus porque sabem que sem ele não conseguem viver. Esse episódio também nos convida a perguntar: como você tem se aproximado de Cristo? De forma controlada, educada, sem riscos? Ou com o coração escancarado, disposto a se expor, a derramar tudo, a chorar se for preciso, a ser mal interpretada, mas a não perder a chance de demonstrar amor? O perdão não é apenas um ato jurídico divino, ele gera um movimento dentro de nós que transforma até a forma como adoramos. Quem foi alcançado pela graça não consegue mais adorar de forma morna. E eu quero te convidar a declarar isso publicamente aqui nos comentários. Escreva a frase: "Eu recebo o perdão de Jesus". Faça disso não apenas uma interação, mas uma confissão de fé. É impossível falar dessa mulher que quebrou o vaso e tocou o céu sem pensar no que ficou como legado. Porque o gesto dela não foi apenas um ato isolado, um momento bonito para ser lembrado em pregações. Foi um marco espiritual, uma mensagem viva para todas as gerações. O vaso quebrado continua ecoando, porque simboliza algo que não se pode reconstruir. Quando você entrega tudo a Jesus, não há como voltar atrás, não há como recolher os pedaços. É entrega definitiva, é decisão sem reservas, é adoração que não calcula custos. Aquela cena nos mostra que a verdadeira adoração não se mede pelo que se diz, mas pelo que se derrama.
Muitos poderiam cantar hinos, recitar salmos, levantar mãos, mas aquela mulher mostrou que a essência da adoração está no que oferecemos de mais precioso, mesmo que isso seja o que ninguém valorize. O vaso de alabastro representava seu bem mais caro, talvez o símbolo de toda a sua vida passada. Quebrar aquele vaso diante de todos não foi apenas oferecer perfume, foi entregar sua história, seus erros, suas dores, seus sonhos, sua própria identidade. Foi dizer: Jesus, tudo que tenho e tudo que sou é teu. E Jesus recebeu. Ele não rejeitou, não disse que era demais, não apontou o dedo. Ele acolheu, valorizou e transformou aquele momento em memória eterna. Enquanto os fariseus a olhavam com desprezo, o mestre a olhava com honra. E veja que extraordinário, ele declarou que onde quer que o evangelho fosse pregado, aquela história seria lembrada. Essa mulher sem nome se tornou eterna porque ousou adorar de forma extravagante. O céu registrou sua atitude, e até hoje falamos dela. Esse é o poder da adoração sincera. Ela não fica restrita ao momento, ela atravessa o tempo, toca o coração de Deus e continua gerando frutos. E talvez seja isso que Jesus está nos chamando hoje, a adorar sem reservas, sem medo da opinião dos outros, sem medir esforços, sem segurar nada. Porque quando você derrama tudo, o céu se move. A atmosfera muda, correntes são quebradas, histórias são transformadas. E talvez você esteja aí se perguntando: mas eu não tenho nada de precioso para oferecer como ela tinha. Engano seu. O que Jesus deseja não é o perfume, é o coração. Ele quer sua sinceridade, sua entrega, seu quebrantamento. Quer suas lágrimas, sua adoração real, sua vida inteira rendida diante dele. Esse é o altar mais perfumado que pode existir. E é nesse altar que milagres acontecem. Se você chegou até aqui é porque essa palavra queimou dentro de você de alguma forma. Então eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se agora no canal, porque juntas vamos continuar mergulhando em histórias que revelam a beleza e a força de mulheres na Bíblia. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente aqui embaixo. Eu derramo tudo. Essa vai ser a nossa declaração pública de entrega diante de Deus. Aproveita também e já deixa o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar essa palavra e alcançar outras vidas que também precisam ouvir. E não saia ainda. O próximo vídeo já está na tela te esperando. Clique nele agora e continue essa jornada de revelação e transformação, porque há sempre mais do que Deus quer nos mostrar. Até o próximo vídeo.